Estamos apresentando Enigmas Rasgando o Verbo, com Cris de Pascoal e Kátia de Gato. Produção técnica, Mauro Dom Pedro. Estamos aqui no programa Rasgando o Verbo, na rádio da Consciência Livre, a Rádio Excel, no programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Como vão todos? Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de terra em reforma, né? Tantas coisas acontecendo, e então nós resolvemos falar nesse assunto porque para que a gente se conscientize, porque é realmente um momento de transição planetária e a Terra realmente está em reforma. E nessa entrada do terceiro milênio, ouvimos profecias e palestras de todos os calibres sobre transformação, cataclismas e transição planetária. É verdade o que você está dizendo, Cris. Hoje estamos vendo muitas coisas acontecendo e vamos estar atentos. Mais frequentes são as forças nucleares, projeto HAARP, meteoros e agora tempestades solares. É verdade. Que uma vez desencadeadas, pessoal, nada poderão segurar ou minimizar as alterações que nos causarão, hein? A gente precisa ficar bem atento. É verdade. De fato, as bombas que possuímos em nosso planeta, aqui, né, nós temos tantos problemas com construção de bomba química, bomba atômica, elas poderiam destruí-la no mínimo umas 10 vezes. E tudo nos leva a crer que alguns países que se intitulam do primeiro mundo intencionam usá-las. Porque, pessoal, pelo que nos consta, ouvintes, ninguém fabrica armas apenas para enfeitar paredes, mas sim usá-las tão logo surge a ocasião, né? Ou eles mesmo criam uma ocasião oportuna para isso, porque afinal de contas, pessoal, guerra é lucro para essas pessoas. Tanto é que a indústria armamentista ganha muito dinheiro com isso. E aqui no Enigmas, pessoal, estamos acelerando toda a informação para que possamos dar um start no despertar consciencial, porque esses problemas com certeza poderá vir nos afetar. Muito. Sabemos que a destruição do planeta Terra não está ainda bem ao alcance de nossas mãos. Não porque temos o amparo espiritual, que manterá a biosfera viva e parte da humanidade também. O que ocorre atualmente é que essas forças organizativas superiores procedem a uma reforma do ambiente terreno e uma seleção, obviamente, dos habitantes, tanto do plano terreno como do plano espiritual, que estão ligados à Terra, né? É a separação do joio e do trigo. Então vamos supor que moramos todos em uma casa antiga, com estruturas amorfas, com muitas rachaduras, que ela clama por reformas. Pois é, pessoal, vamos pensar assim, o telhado está arruinada também encontram-se as instalações de água, luz, esgoto, telefone, enfim, a casa necessita de uma reforma total. Então vocês resolvem reformá-la como inquilinos temporários. Precisaremos ficar dentro dela com a nossa família e tudo mais. Pois é, e não podemos mudar de forma alguma. E assim, pessoal, a reforma principia. Nós teremos que aturar pedreiros, carpinteiros e tudo mais que essa reforma exigir. Vamos pensar na inconveniência que tudo isto vai gerar, além do barulho, do pó, das demolições, etc. Pois é, pessoal, haverá lamentações, reclamações e nem teremos a noção exata de quando teremos nossa casa pronta. Até que um dia ela fique pronta e linda, e aí veremos como será bom habitar nela. Bem, pessoal, é o que está acontecendo com a Terra. O planeta Terra, essa nossa moradia multimilenária, está passando por uma reorganização total. E tudo que estiver incompatível à energia deste planeta será destruído, transformado, substituído. Pois é, pessoal. Você vê que o espetáculo do Cosmo aqui na Terra é sempre novo, porque ele vive trocando seus telespectadores, né, Kátia Gaia? E o que for possível de ser aproveitado será reformado, readaptado
não só de âmbito material e moral, mas principalmente do consciencial. Assim, caro ouvinte, teremos de aguentar o peso da reforma, limpar os porões, chacoalhar tapetes e assim jogar tudo fora, o que não nos serve mais. Feito algumas condutas destrutivas e invejosas que temos e que não cabem mais. É verdade, viu? A gente não vai poder ser transferido para outro planeta enquanto nossa parte não estiver sido feita aqui nesse planeta, pessoal. Teremos que aguardar tudo por aqui mesmo. Vocês irão nos questionar, mas quem fará a tal reforma? Eu, ou nós aqui do programa Enigmas, afirmamos: o ser humano com os seus padrões de pensamentos, sentimentos e ações, que despertarão os sismos, as forças reorganizadoras de Gaia. E tudo que não for mais adaptável, a própria força de Gaia destituirá. E é só repararmos atualmente pela destruição, né, que lavra o nosso planeta. Guerra, fome, doenças, bombas. Estamos vivendo num verdadeiro lameiro social. A maioria das pessoas simplesmente ignorando esta destruição galopante. Não dá para continuarmos assim, não é? É claro que tudo isso será ajudado pelas forças naturais mesmo, como alguns cataclismas que já sucedem: a seca, o degelo nos polos, os tsunamis, os maremotos, os terremotos, as tempestades solares e por aí vai. Puxa vida, é verdade. Tantos problemas, né? E do que não serve, pessoal, não será poupado nenhum átomo. E assim, vocês vão nos questionar quem vai coordenar tudo isso, a hora que isso virar um grande reboliço, né? Bem, é a força da consciência. Ela será ouvida e geração após geração mudarão nossos padrões de consulta, né? Dessas condutas, uma após a outra. Você entendeu? Porque até hoje a nossa humanidade só aprendeu com a experienciação e com a dor. Afinal, a lei de ação e reação, ela é implacável. É verdade. Assim perceberemos que o processo é longo, não é mesmo? Afinal, somos todos o início da geração desses reformadores conscienciais. Somos ainda seres semi-despertos. Então vocês nos questionarão: precisamos mesmo passar por tudo isto? E diremos claramente não. Não precisaríamos. Não precisaríamos se cada erro, se cada guerra não fosse milhões de vezes cometidos, se houvesse respeito em nossa raça, se soubéssemos compartilhar. Mas, infelizmente, o desejo e o poder cegam os governantes do nosso planeta. E os cegos que estão no poder guiam multimilenarmente o povo que os escolheu. E tudo é uma opção nossa, entenderam? Aí, vocês também nos perguntarão: como será feita a reforma moral e espiritual? Nós te respondemos: isso já está procedendo, pois todos gozam de liberdade de escolha, sem exceção. É verdade, Katia Gaia. Nossa humanidade goza de liberdade para fazer o que quiser. E eu penso que todos nós estamos em testes, tanto em pensamento, em sentimentos, assim como em ações. E desta forma, cada um de nós revelará ao universo seu verdadeiro caráter, energia, e os reorganizadores universais levarão cada um de nós ao nosso destino, pois a intenção deles é que todos nós venhamos a evoluir. Mas assim também, alguns poderão sim ser transferidos para um planeta cuja evolução esteja de acordo com o caráter e energia da pessoa, né? Mas outros continuarão aqui na Terra, já regenerada com outro padrão de conduta. Pois é, ouvintes, os que não gostarem da transferência ou da permanência,
que se queixem a si próprios. Tudo é tão simples, né? É verdade. A reforma, a seleção já está se operando e cada vez mais acelerada. A maioria das pessoas nem se apercebem. E sabe por quê, amigos? Porque essas pessoas, elas nunca se negam a servir a inconsciência, elas servem a inconsciência de forma aberta, liberada. E essa mesma tira a alegria e a liberdade. Essa também não nos deixa ser por inteiro. Ela nos torna tão pequenos e mesquinhos que nos amarra e não nos deixa ser francos e diretos, porque aliena e persegue a nossa imaginação. Pintando, é claro, ouvintes, visões sombrias, mas, no entanto, não podemos querer nos levantar contra ela também, mas devemos conhecê-la por inteiro. Lembra aquilo que nós falamos? Aquilo que você não conhece na sua vida vai dominar a sua vida? Então pensa nisso. E domina mesmo. Vamos viver sem nos aprisionar em medos do mundo acabar, né? Porque pensam isso, porque somos eternos. E vamos pisar firme mesmo. Mas, assim, olha, mesmo que tateando nossas sombras, sabendo que apenas cada um de nós pode propor a nossa própria salvação. Ah, isso é verdade, hein? Porque somos filhos da luz, pessoal. E se acaso nos calarmos por algo, que façamos por reflexão, por não temermos a consciência das nossas trevas. Então, não vamos crer nem dar forças a este domínio, porque a luz entra em todas as frestas. Vamos transcender para nos sentirmos perto e fundir-se à luz por sermos ela. Pois é. Também não vamos nos impor a acertar, porque por medo de errar podemos nos tornar inativos. Vamos sair todos deste velho cárcere como agentes transformadores do meio. E fazer no agora a verdadeira diferença, sendo simples por não temer sermos ignorados. E por convicção e amor, façamos o que viemos fazer, sendo o que somos, jamais deixando de fazer o nosso máximo melhor possível. Porque a consciência desta reforma, pessoal, nos trará luz à nossa razão, para vivermos o reino de luz e amor que habita em cada um de nós. Então, ouvintes, pela nossa humanidade, precisamos parar antes que alguém diga ou faça algo que possa realmente colocar em risco o futuro da nossa terra. Parar de compactuar com a guerra, com a fome, com a miséria e sermos de fato solidários. É verdade. Precisamos reparar os erros. Reparar, pessoal, antes que o futuro nos escorra até as cinzas e a poeira da nossa humanidade. Paremos todos. Fiquemos em silêncio agora, para escutar o grande coração da terra. E repare, de tantas maneiras somos iguais. Nossas diferenças são tesouros únicos. É verdade, Kátia. Agora vamos olhar o mundo como ele é. E assim veremos como somos. Vamos olhar o real, pois embora sejamos diferentes, juntos podemos causar a grande diferença e a grande mudança para minimizar a dor. Precisamos frear e errar menos, antes que todo este momento se acabe e não tenhamos mais tempo nem jeito de fazer nada. Vamos acordar, despertar, pessoal, e não permitir que erros bestiais acabem com a flora e com os animais, pois sem eles não existiremos nós. Aqui seguem alguns dados alarmantes. Digamos, a temperatura média do nosso planeta subiu 0,7 graus Celsius no último século. Geleiras tidas como eternas começaram a desaparecer. Enchentes e secas tornaram-se muito mais violentas. Os próximos 100 anos, prevê-se que a temperatura aumentará até 5,8 graus Celsius. O que ocorre é que tudo isso é muito palpável, né, pessoal?
e é uma ameaça que está à nossa frente. Então vamos falar tudo isso de forma bem científica, né? O mar está em ascensão. A previsão, por conta dessa subida de temperatura, é que os oceanos subam de 9 a 88 centímetros. Bem, porque até hoje nós tivemos uma tecnologia que deposita em nossa atmosfera gases tóxicos, né? Que envenenam e matam a natureza. Então nós vamos falar também que isso será, como a Cris disse, sobre os oceanos, o suficiente para que a população de países abaixo do mar e ilhas tenham de migrar para outros lugares. Note bem que quando uma geleira começa a derreter, difícil é fazê-la parar. Ela forma rachaduras que levam água até o fundo e lubrificam o contato com a rocha, fazendo com que o gelo escorra mais rapidamente. As secas e as enchentes, dois dos maiores problemas, porque além de trazer fome, as secas podem levar pessoas e até países a conflitos pelas águas que restam. Já as enchentes estão entre as maiores causas de prejuízo por catástrofes. Pois é verdade. As enchentes, pessoal, estão entre as maiores causas de prejuízo por catástrofes naturais no nosso planeta. E quanto mais quente o clima, mais as plantas transpiram, mais água no chão evapora. Dessa forma, as áreas afetadas por secas severas dobram nos últimos 30 anos. É incrível tudo isso, né? Porque realmente a gente vê, né, que novos padrões que estão sendo observados destes gases podem mudar a temperatura e forçar um novo equilíbrio climático, do fundo do mar ao topo da atmosfera. Os cientistas estão vendo mudanças em correntes, desastres, onde eles não eram esperados. Aquecimento global ou escurecimento global, alguma coisa está esquentando as águas do nosso Atlântico, do Atlântico Sul, a ponto de permitir que formem furacões em todo o mundo. A velocidade e a duração desses fenômenos aumentou 50% nos últimos 50 anos. Aqui mesmo no Brasil, em Santa Catarina, pessoal, não tinha furacão alguns anos atrás. Agora está tendo. É verdade. E agora, a pior parte, extinções. Até 37% das espécies existentes em nosso planeta será extinta até 2050. Essa é uma estimativa otimista, feita pela ciência, pelo Greenpeace, não levando, é lógico, em consideração a interação do clima como desmatamento e barreiras para a migração, como estradas, cidades e plantações. Bem, pessoal, fora as tempestades solares que estão bombardeando o nosso planeta, né? É só vocês verem o alerta aí do Sorro, né? Que estão aí mexendo com a nossa parte geomagnética, né? E as guerras aí que estão querendo fazer aí, que podem causar muitos problemas se continuarmos nesse ritmo, com este comportamento destrutivo, aceitando o que esses loucos que estão no poder querem. Os desastres naturais estão cada vez maiores, e se continuarmos assim, eles serão maiores que a produção mundial, e aí nós teremos realmente muita fome no planeta, muito mais do que já temos. Talvez vocês que estão nos ouvindo, nós tenhamos que pagar um bom preço por esta reforma. Hoje ainda vemos saída em mecanismos de desenvolvimento limpo, mas quando a situação piorar, começaremos a aceitar medidas mais drásticas. Bom, o lado bom é que o esforço para deter esta desorganização irá nos fazer buscar novas fórmulas de cooperações e fraternismos internacionais. Agora, só nos resta torcer para que essa decisão dos governantes, da própria humanidade, não chegue tarde demais, né?
É. Agora, como líderes de nós mesmos, está na hora de eliminarmos diferenças e olharmos para as necessidades globais. Então, o que vocês acham de lançarmos um código de ética para que todos nós possamos tomar um rumo correto, né? Em nossas atividades existenciais, buscando sempre conduzir e diferenciar o joio do trigo, sem a necessidade de manifestações de guerra, né? Mudando as atitudes do cotidiano, inclusive, né? É verdade. Porque o verdadeiro líder não se faz nem se torna salvador. Ensina todos a se salvarem. Em tempo de escassez, multiplica pães, porque líder é multiplicador e não centralizador. Na realidade, os verdadeiros líderes, eles fazem o impossível se tornar possível, para que tudo isso encurte distâncias, para que a gente possa ter a noção de que nada é separado, entendeu? E também fornece conhecimento para todos, né? É Explica verdade. a todos que a verdade pela verdade converte o humano em humano, sem imposição ou escravização. É verdade. E que embora possam haver reformas, que a gente possa vivenciar tudo para gerar conhecimento e aprendizado para sermos melhores e mais fortes. Que sejamos agora todos intermediários entre o ponto de partida e o ponto de chegada, reformando e reformulando cada um de nós, para assumirmos a nossa cidadania, fazendo sempre o melhor por tudo e por todos. É verdade. Isto, na realidade, é bem típico do ser consciente, né, Katia Gaia? É verdade. Para que tenhamos mérito de obter, por meio do nosso conhecimento, tecnologias menos destrutivas para o bem de tudo e de todos. Porque o futuro do planeta Terra está na palma de nossas mãos e cabe a cada um de nós fazer a nossa parte. Assim, sem dúvida alguma, seremos dignos de sermos chamados de homoconsciência. É verdade. E que a gente tenha essa capacidade de gerar essa mudança e de começar a acertar alguns erros, né? Porque se a gente vê esse monte de enchente acontecendo no nosso planeta, tá na hora da gente parar de jogar lixo na rua, né? Cada um de nós sabe que a opção é nossa, não é verdade? E Verdade. sendo essa opção nossa, a gente tem que entender que aquele que caminha sozinho pode chegar mais rápido onde quer, mas aqueles que permanecem juntos, com certeza, chegarão mais longe. Porque juntos, Katia Gaia, é o caminho dos fortes. Então, somos nós que temos que fazer essa diferença e formar essa grande força mutante para realmente mudar os conceitos do ser humano comum. Porque o que entope o bueiro são os lixos que nós jogamos nas ruas. E são eles que depois acabam causando as enchentes. Então está na hora da gente mudar esses comportamentos. E também a destruição, né, da natureza, os campos, as terras, os mares. Nós precisamos ter consciência de que quando nós olhamos e vemos alguém jogar lixo ou destruir algo e nós ficamos simplesmente olhando e não fazemos nada, é importante não brigar, mas se colocar, mostrar para aquela pessoa. E você, pai, você, mãe, nós que convivemos com as crianças, darmos um exemplo puro e verdadeiro, não só de cidadania, mas por respeito à natureza, respeito ao planeta. Mostrar que tudo tem o seu lugar certo, o lixo no lixo, as coisas ali. Não há necessidade de tirar da natureza o que é lindo, mas nós podemos hoje viver em harmonia com os animais, com a fauna, a flora, enfim, vivermos bem. É verdade. É o mínimo que cada um de nós, é o mínimo de dever que nós temos, é o mínimo que a gente pode fazer. Porque o construtor do universo, ele já deu 99%. O resto era só a gente cuidar. Mas a gente tem tido esses anos todos um comportamento de vírus. E óbvio que os sismos da Terra, a própria mãe natureza, vai colocar desordem na bagunça que nós causamos até hoje. Porque, olha, vamos imaginar que que a Terra seja um grande
um grande animal e uma chacoalhada dela manda todo mundo embora daqui, gente. Então tá na hora da gente cair na real, né? A gente só usufrui do planeta, mas a gente não contribui em nada, né? Tá na hora da gente dar a nossa contribuição consciencial, vocês concordam? Eu gostaria de citar um exemplo muito clássico que nós temos vivido diariamente. Principalmente nas grandes cidades, as pessoas reclamam demais de congestionamento. Então, comece a observar quando você está irritado no seu carro, ali sozinho. Quantas pessoas estão no seu carro sozinhas? E elas poderiam simplesmente se unir, conversar mais, se todos fizessem a experiência de ter mais pessoas dentro de um carro, porque aí teria menos carro na rua, você estaria interagindo com pessoas e não só com o seu celular ou com a internet, e você também estaria diminuindo a poluição, né? Vamos ter consciência. É verdade, porque assim, se a gente tiver essa consciência, a gente vai adquirir méritos para obter por meio do nosso, da nossa consciência mesmo, tecnologias menos destrutivas para o bem de tudo e de todos, né, Katia Gaia? Porque assim, tudo bem, as empresas precisam vender veículos, mas nós não precisamos colocar ele na rua todo dia, né? Então há de se ter discernimento. E eu acredito que essas coisas fazem parte de uma cultura. Então, em países de primeiro mundo, as pessoas dirigem por necessidade de um passeio. Então, vamos olhar, né? As pessoas querem tanto imitar os Estados Unidos ou a Europa. Vamos pegar esses bons exemplos e colocar aqui. Porque a gente não precisa ficar todo dia mostrando o carro que a gente comprou. É verdade, é verdade. Até porque esses gases aí que os automóveis emitem realmente estão causando problema para a nossa atmosfera. Os cientistas estão dizendo sobre esses gases que estão ajudando a causar o aquecimento global ou o escurecimento global, que na realidade a gente fala que é aquecimento, mas nem a ciência sabe se é um aquecimento ou se é um escurecimento global. O importante de tudo isso é que já está causando um problema para a natureza toda. Olha quantas espécies em extinção, gente. Será que nós somos tão vírus assim que colocamos tantas espécies em extinção? Olha, eu penso assim, Kátia, se a gente não sabe cuidar do planeta que a gente vive, a gente não merece estar sobre ele. É fato. E a gente vê isso hoje em várias regiões litorâneas, o quanto o degelo tem causado essa invasão. Na verdade, eu não vejo que o mar está invadindo a terra. Na verdade, nós nos apropriamos da parte do mar para invadi-los. Veja as partes litorâneas, o quanto constrói cada vez mais perto do mar. Então, se um dia cobrir, é uma questão de bom senso. Nós realmente somos os vírus. Então, a natureza, ela só está o quê? Ela está se associando, ela está se adaptando a algo que nós estamos gerando como negativos. É verdade. Então, ela vai se defender. É verdade. Vamos deixar bem claro aqui para todos os ouvintes que a hora que houver um grande boom, a natureza, ela toda se reabilita sozinho. Ela não precisa de nenhum de nós aqui. Mas nós precisamos do planeta Terra. Nós precisamos da força de Gaia. Nós precisamos, porque aqui é o único local que nós conhecemos para viver dessa forma material. Nós não conhecemos ainda outra esfera, pelo menos não dentro desse nosso cerne consciencial. A gente sabe que existem outros mundos, habitados por outras consciências evoluídas ou não tão evoluídas, mas esta é a nossa casa. E nós fazemos a todo instante o quê? Nós cuspimos no chão do planeta a todo instante. E a gente fecha os olhos para tudo de pior que ocorre. É desmatamento, é tudo de pior. Matança de animais, é uma falta de respeito total. Então você que está nos ouvindo agora, pensa nisso. Porque o que nós vamos deixar para o nosso planeta? Eu acho que a gente tem o dever de deixar filhos melhores para o nosso planeta. Para que eles não sejam os causadores de maiores destruições, entendeu? É verdade, Cris. E assim, quando você olhar para tudo isto, olhe, não com ira, mas olhe com responsabilidade de não ser omisso para esses casos e nem ao descaso de uma situação. Porque nós somos responsáveis. Se essa pessoa está agindo assim e ela continua e você não faz nada, você está compactuando com um erro. Você não precisa se tornar a pessoa que vai lá corrigir, mas você pode ser o exemplo, porque o exemplo vai mudar, primeiramente, a sua casa, depois aos que estão ao seu redor, o seu bairro e assim por diante.
algo tem que ser feito. Não é porque você viu, não tomou partido, a coisa vai parar. Não, ela vai continuar. E se você não se der conta, você vai fazer igual ali na frente. Bom, a gente falou de enchentes, né, Kátia? Que elas estão entre a maioria, maiores causas de prejuízo, né, da humanidade. Mas o povo até ainda hoje não conseguiu deixar de jogar lixo na rua, uma atitude simples e comum, que entope milhares de bueiros pelas cidades, entendeu? Então está na hora realmente da gente começar o mínimo necessário para a gente sobreviver bem, né? O mínimo necessário. Se vocês assistirem a Discovery, temos aí um mar de garrafas PET, gente. Olha que loucura! Até onde nós vamos chegar com tudo isso, né, Kátia? Tá na hora, pessoal, da gente realmente criar vergonha na cara, sabe? E se conscientizar, sabe? Que esse planeta que a gente vive é a nossa casa, é a nossa casa. É verdade, é verdade. E nós precisamos entender também que o dia que abrirmos a janela e olharmos para fora, tem que estar bom a visão para todo mundo. Então sempre seja consciente e faça o seu melhor possível, todos os dias. E o seu melhor possível também é ser uma placa indicadora para o outro. É verdade, que você seja a senha para que o outro seja melhor, sempre melhor. Principalmente crianças, elas aprendem com os outros por conta do exemplo. Então vamos tentar ser melhores, ser exemplos, ao invés de sermos a vergonha, né? Porque ultimamente, né, a gente fala, mas o planeta está acontecendo isso, não sei porquê. O problema é nosso, gente. O problema é nosso. Nós somos uma raça desumana em muitos aspectos. E destrutivos. Então está na hora de a gente colocar o pé no freio, de olhar e falar o que eu estou fazendo para preservar o planeta. Vamos sair desse consumismo louco. Vamos nos perceber. Porque vocês podem esperar. O planeta Terra, a força de Gaia vai colocar ordem nessa bagunça que nós causamos. Seja por maremotos, terremotos, isso vai acontecer. E já está acontecendo. Então, pessoal, que a gente busque ser mais consciente no dia a dia, em cada atitude, mais humano ao olhar o nosso próximo mais próximo. Que a gente olhe com carinho para as coisas que Deus colocou no nosso caminho. Para que a gente, quando a gente saia daqui, a gente olhe para trás e diga, valeu a pena. Valeu a pena a minha estadia nesse planeta. E que a gente não se envergonhe. É verdade. A natureza nos proporciona tudo. Nós, humanos, através da nossa capacidade e inteligência, aprimoramos muitas coisas. Só que ainda a natureza é primeva, ela existe e nós viemos depois. E o momento que nós não entendermos mais de que ela sim é natural, porque já está dizendo que é o sentido da criação, nós deixaremos de existir, porque ela será. É verdade, como eu digo sempre, cada espécie que entra em extinção em nosso planeta é um pouco da nossa existência também que deixa de existir. Vocês podem ter certeza. Cada animal, cada planta que entra em extinção no nosso planeta é um pouco, já significa a nossa erradicação planetária. Eu posso garantir para vocês. Bom, pessoal, eu convido, eu espero que vocês parem para pensar em tudo isso tudo que nós falamos nesses programas, porque na realidade a gente quer ajudar, dar um grande alerta para que todo mundo caia na real. E olhe a Terra realmente com carinho. E olhe para as pessoas com carinho. Porque o planeta Terra é um planeta de aprendizado. E a gente tem que pelo menos ser bom aluno aqui. Bom, eu termino esse programa convidando vocês a participarem conosco dia 15, 16 e 17, né, Kátia Gaia? É verdade, nós estaremos lá em Curitiba, no Diálogo com o Universo. Você pode acessar o site www.dialogocomuniverso.com.br. Lá está
toda a programação do evento. Começará no dia 15, terminará no dia 17. Você também tem condições, né, de saber como se hospedar, como se dirigir, ou para vocês que são da região, como você participar do evento. Será um evento grandioso com palestrantes muito interessantes. É isso aí. Amanhã nós estaremos no Enigmas com Joel Zia, abordando sobre tempestades solares e suas consequências, e também com nossa pauta cultural, né, Kátia Gaia? Sim, nós estaremos com a Lilith Melanie, ela é uma bailarina, ela vai falar sobre a dança Fusion, e é um dia bem especial, porque realmente antecede aí o Dia das Bruxas. Ela vai fazer lá um trabalho bem bonito, que ela já desenvolve e vai falar um pouquinho sobre isso pra gente. Olha que bacana. E à noite eu e Kátia Gaia estaremos com a maravilhosa Lucimara Parisi no seu programa na TV UOL às 21 horas, abordando alguns temas correlatos à metafísica e ufologia. Convidamos vocês todos a estar conosco. www.tvuol.com.br às 21 horas, programa Lucimara Parisi. Vai ser um prazer estar com esta querida. Então, pessoal, até o próximo Rasgando o Verbo, porque aqui no Rasgando o Verbo, quem reflete, Kátia Gaia? Brilha! É isso aí. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal. Gratidão, Suzana. Gratidão, Mauro Dom Pedro. Gratidão. Acabamos de apresentar Enigmas Rasgando o Verbo.